Eu vou iniciar passando a palavra à professora Lúcia Avelar, da UNB, e encerramos com o ministro Veloso depois. Por favor, professora. Obrigada. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos organizadores desse evento o convite que me foi feito, saudar as autoridades aqui presentes, ao distinto público que nos ouve. E eu gostaria de começar a minha intervenção, que é sobre o eleitorado brasileiro, né, não é, e que tem, obviamente, repercussões no campo partidário, e da representação, obviamente, mas colocando, primeiro, antes de tudo, uma fotografia do nosso eleitorado como um todo, por região e por escolaridade, por saber que são características que têm muito a ver com as orientações do eleitorado, das suas opções, e da volatilidade, e de uma série de circunstâncias que têm nos levado a uma situação, às vezes, até muito difícil. Então, eu vou pedir ao Henrique que apresente esses números. Todas as vezes, eu me permito aqui falar com todos os presentes, que todas as vezes que eu trabalho com esses dados, eu fico assim meio com as pernas bambas, sabe? Que é uma situação que me toca profundamente e que eu acho que a gente sempre tem que relembrar isso, não é? Vejamos aqui. Analfabetos no Brasil, porque nós temos aqui, sabemos todos que temos ainda um passado não redimido, né, da nossa herança escravocrata, né, e do nosso sistema patriarcal, né, do tipo de dominação tradicional que tivemos. Nós temos um contingente de analfabetos, isso são dados do Tribunal Superior Eleitoral, de junho de 2005. Então, temos um contingente de analfabetos e de eleitores que apenas se declaram lendo, que leem e escrevem, aí distribuídos pelas as várias regiões do país, mas, num total, eu gostaria de mostrar aqui um total em números absolutos, ou seja, 8.200.000 analfabetos declarados e 21,5 milhões de eleitores que apenas leem e escrevem e que já feito uma pesquisa na região metropolitana de São Paulo com esses eleitores e o que mostrou essa pesquisa foi que realmente eles não conseguem sequer entender qualquer tipo de regra ou de orientação eleitoral que se dê, né? Então, essa situação desses quase 30 milhões de eleitores, né? Aí, em seguida, vocês podem ver, tem uma coisa muito interessante que 29%, ou seja, na verdade, mais de 30% desses eleitores estão no Nordeste, né? E há uma situação muito interessante dos eleitores no exterior, que embora seja apenas 60 mil, mas eles são muito mais escolarizados, como vocês veem aqui. E no Sudeste, eu queria chamar a atenção aqui dessa tabela do Sudeste, para mostrar que também ali, nós temos um contingente muito grande de baixa escolaridade, porque essas duas regiões, Nordeste e o Sudeste tem 47% do total do eleitorado brasileiro, né? Então, é um total de 53 milhões de eleitores
de um total de 121 milhões de eleitores. Eu estou falando os números absolutos, porque quando a gente fala em percentual, no geral a gente fala, bom, mas então é 20% ou então é 5%, a gente não tem muito essa ideia desse contingente, do peso desse contingente. Mas, e, portanto, eu estou enfatizando o peso numérico, né, em números absolutos. Então, veja bem, o Sudeste e o Nordeste, o Sudeste, porque esse eleitorado de baixíssima escolaridade, ele está circunscrito às áreas periféricas das grandes cidades, né, particularmente Rio e São Paulo, Belo Horizonte, etc. E no Nordeste é o eleitorado, né, do grande interior dos estados nordestinos, que tem uma baixíssima, um baixo índice de escolaridade. Quando a gente pega o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, o que nós concluímos é que há inúmeros municípios em que a escolaridade média não chega a um ano de escolaridade. Então, essa é uma situação geral que poderá ser vista numa próxima tabela, que eu resumi aqui, só para mostrar também. Então, no Sudeste, a gente tem aí 16% de analfabetos e analfabetos funcionais, né? Primeiro grau incompleto, veja bem, é um contingente enorme, né, de uma população que é um pouco perdida, que tem baixíssimos níveis ocupacionais, porque estão naqueles serviços, ou no desemprego, ou no emprego informal, na informalidade, etc. E nós temos também um contingente muito grande. Então, ali, em números absolutos, eu gostaria que o Henrique passasse aqui para a gente. Então, veja bem, em números absolutos, são 29, quase 30 milhões de analfabetos e analfabetos funcionais e 42 milhões de eleitores que não completaram o primeiro grau. Então, veja bem, isso é um contingente que, no total, vai dar perto de 70 milhões de eleitores. Eu queria fazer aqui esses dados são importantes para o debate que a gente vai apresentar em seguida. A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é que um velho cacique político, e foi relembrado por um cientista político dos mais proeminentes, né, do Brasil, o professor Fábio Vanderlei, ele lembrava que o então governador Milton Soares Campos, da antiga UDN, ele costumava chamar atenção para o fato de que nós temos que distinguir entre a opinião pública e o eleitorado. Uma coisa é a opinião pública. A opinião pública é esse segmento mais informado, mais escolarizado, que consegue articular as informações políticas que lhes chegam, e também ele se expõe mais às informações políticas, ele tem uma condição melhor para se expor a essas informações políticas e consegue articular de alguma forma essas informações, ter algum distanciamento deste quadro e fazer algum tipo de diagnóstico, né, da situação política. O eleitorado não. O eleitorado é este conjunto de eleitores, né, que, desinformado, como a gente vai ver, basicamente desinformado, até porque tem pouca exposição aos meios de comunicação. Um outro traço característico desse eleitorado, vocês, junto comigo, vocês vão ajuntando essas informações, porque ajuntar essas informações é uma coisa importante para o quadro que a gente quer apresentar.